Oremos ao Senhor. Pai, estamos felizes, estamos te adorando, estamos, ó Deus, te glorificando, estamos agradecidos, porque grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Nos perdoado, nos sustentado, ó Deus, durante a nossa caminhada terrena. Se não for o Senhor, como diz as Escrituras, ora diga a Israel, eles nos teriam engolidos vivos. Mas o Senhor esteve conosco. E isto não foi possível. Pai, eu rogo nesse momento que o Senhor receba esses louvores, que tão suavemente, de coração, tem sido elevado do meio do teu povo. Que seja como um perfume a ti, Senhor. E agora venha e nos fale, Pai. Conforte, anime. Se alguém se sente sozinho, sozinha, ó Deus, como quem está cruzando um deserto, que nesse momento o Senhor venha e diga, você não está sozinho. Eu prometi estar contigo. E eu estou contigo. E que esta sensação de solidão termine. E que o Senhor venha, Senhor, e se faça presente na alma da nossa irmã, do nosso irmão. E assim ele saberá que o Senhor está cumprindo o que o Senhor prometeu. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Pai, tu nos chamaste para a vitória, não para a derrota. Por isso, fortaleça-nos em ti. Abençoa falando-nos nesse momento, em nome de Jesus. Amém. A nossa boa noite a todos vocês, a igreja. Nós estivemos sexta e sábado ali com o pastor Valdemar, em Santa Rosa. Ele tem passado por uma grande dificuldade, doença, né? Sofreu um AVC faz tempo. E eu nem sabia que ele tinha passado por uma, tipo trombose, eu não sei como. O sangue da perna esquerda, se não me engano, coagulou. E aquilo nem podia ser tocado. Foi no médico lá e disse, olha, rapaz, nem passe a mão, nem encoste. Porque pode desprender qualquer coisa e vai ao cérebro ou vai ao coração e é fatal. Você está correndo um grande risco mesmo. Vamos começar a fazer um tratamento com antibiótico, pelo menos 60 dias. E as dores eram muito. E mesmo quando doer, você põe um spray sobre a tua perna. Não passe a mão. Nem aperte, nem nada. E ele disse que lá pelo 20º dia, mais ou menos, ele sentia dor e ele orou ao Senhor. Ele falou com Deus. Que Deus entrasse em cena por ele. E ele teve um sonho à noite.
E ele viu estava em um campo e viu um senhor ali, a uns 100 e poucos metros dele, e ele viu que era Cristo, ou um anjo de Deus. E ele, em agonia, diz: Pai, tira isso de mim. E naquele sonho que ele teve, ele viu uma cobra enrolada na perna dele, na canela, e não tinha como tirar essa cobra. Vocês sabem que toda doença vem do diabo, e não tinha como se livrar. Não havia meio. Então ele disse: Senhor, tira isso de mim. Tenha misericórdia, olha para mim, Pai. E quando viu aquele ser estava ao lado dele, não disse uma palavra sequer. Aquele ser tinha uma pequena vara e só tocou na cobra. E a cobra desapareceu, evaporou. E assim, e ele voltou ao médico. O médico: o senhor está correndo perigo. E foi dar uma olhada e falou: me permita. Veio e disse: olha, eu não sei o que aconteceu, mas não tem nada mais aqui. Não tem nada mais. Deus e Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Também ali em Santa Rosa, aproveitamos e visitamos o nosso velho companheiro, pastor Jorge Aquino, que há pouco perdeu a sua esposa e tem uma filha doente, também está passando ou passou por um mau momento. Mas isso é o que vai acontecendo. A idade, a carteira vai ficando amarela, né? Amarela. E ali está irmão Adail, que sabe o que isso significa, né? Mas não há problema. Ele prometeu estar conosco, não só quando somos jovens, fortes, saudáveis, mas até o fim da jornada. Vamos abrir nossas Bíblias, Salmo 3. Cada pessoa é bem-vinda entre nós e saudamos a todos vocês da internet, que o Senhor seja com vocês. Vocês têm notícia do irmão Beto? Está passeando. O quê? Anda passeando, né? Anda passeando. Tempo de férias, né? Muita gente está por aí. Mas as coisas de Deus, sempre você priorize elas, tá bem? Eu sou a favor que saia, vai nesse período, mas procure sempre nunca jogar o boi no buraco para domingo, para tirar ele domingo, tá? Tá bom? Vamos somente ler. É o Salmo de Davi. E o tema é confiar em Deus, traz paz, traz proteção e paz. Davi, ele compôs este salmo quando ele fugia de seu filho Absalão, que pretendeu o trono e o expulsou do trono. Então, Davi, ele disse assim: Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários. São muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma: não há salvação para ele em Deus. Mas tu, Senhor, és o escudo para mim, a minha glória. Para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor, e ele
ouviu-me desde o seu santo monte. Eu me deitei e dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puseram contra mim ao meu redor. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feriste a todos os meus inimigos nos queixos, quebraste os dentes dos ímpios. A salvação vem do Senhor, sobre o teu povo seja a tua bênção. Amém. Podeis assentar? Davi, o homem segundo o coração de Deus, e se, como diz, sendo segundo o coração de Deus, nós temos que procurar saber como ele fez para conquistar a graça de Deus, satisfazer a Deus. Quer dizer, Davi se torna para nós um exemplo. E nós vemos que a vida de Davi não foi fácil, mesmo na sua família. Se você olhar para a família de Davi, você teria muito que se escandalizar. Porque deduzimos que, desde que a gente serve a Deus, confia em Deus, estamos protegidos. Mas não é assim. Por confiar em Deus, achar que nada se passa, nada pode acontecer. Não, não é dessa maneira. E às vezes é justamente por confiar em Deus é que somos combatidos, o diabo vem e Deus até permite as provas e dificuldades. Mas mesmo com provas, mesmo com dificuldades, ou que seja, nós temos que estar tranquilos, descansar em Deus, confiar na salvação de Deus. Você deva estar tranquilo. E a tua fé é o que te leva a este descanso. A fé em Deus. Por isso Davi diz que ele não temia, mesmo se estivesse rodeado por 10 milhares de adversários. E quando ele compôs isto, realmente vamos pensar que isto estava acontecendo. E mesmo nesta pesada circunstância para ele disse: em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Ele sabia que o Senhor lhe havia chamado, ele sabia que o Senhor havia começado a boa obra, e ele estava certo que Deus concluiria, que Deus o protegeria, que Deus o salvaria. Esta é a maneira que nós devemos sempre olhar. Que tudo é possível. Para Deus não há nada impossível, e nós simplesmente estamos confiados que Deus nos levará até o fim. Deus não gosta de ver você ficar agitado, agitada, parecendo alguém que não tem fé, que não tem Deus, como diz, parecendo um ímpio, buscando socorros naturais. Deus quer que você confie e descanse nele. Então veja, agora, esta é a maneira que devemos olhar. Porém, o ímpio, ele não vê dessa forma. Entende? Os inimigos de Davi não via dessa maneira.
Sabe como que eles viam? Eles viam a vida de uma outra forma diferente. Como diz aqui, não há salvação para ele em Deus. Às vezes o diabo lhe encantou em uma situação, em uma crise, e você olha, você sabe que há salvação em Deus, mas o ímpio olha e diz, não tem saída. Ele não tem saída, não tem como. Essa é a maneira diferente, entende? De nós olharmos diferente da maneira da pessoa que não tem Deus. Porque nós confiamos, nós descansamos. Agora, Davi, como rei, mesmo estava fugindo, mas tinha homens ao seu lado, Davi ele poderia confiar no seu exército. Davi podia confiar nos seus valentes. Davi podia confiar na sua prata, no seu ouro. Davi poderia costurar acordos ilícitos que poderia comprometer a fé dele. Mas ele mostrou que a confiança dele estava em Deus e nada mais. Por isso vemos Davi diz, elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Com que monte? O seu exército, o seu poderio, sua riqueza, Era Israel naquele tempo, se tornou a potência mais forte nos dias de Davi. Mas Davi diz, elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Por mais bem-sucedido que ele havia sido, mas ele procurava sempre depender do Senhor. Por isso ele olhava para o Senhor. E ele não confiava no seu exército, vamos dizer, em sua habilidade, em seus pensamentos. Não. Ele confiava no Senhor. Isto é o que cada um de nós devemos fazer. Seja na boa ocasião, ou seja na ocasião, nas circunstâncias difíceis, nós devemos simplesmente seguir confiando, descansando, olhando para Deus. Davi, ele depender, a confiar e depender das misericórdias de Deus. Isto é o que você deve fazer. Confiar e depender. Confiar na capacidade de Deus. E quando você tem esta confiança, que nós dizemos, esta fé, aí você pode deitar em paz e dormir. Sim, aí você pode ficar tranquilo, tranquila. Mesmo que as circunstâncias estejam rugindo ao teu redor, você irá sentir paz a despeito do resultado de qualquer problema, de qualquer dificuldade. Você sabe que vai terminar bem. Se a tua fé não olha dessa maneira, você não está olhando correto, porque em Deus não existe derrota. Em Deus não existe fracasso.
Ali fora alguém pode dizer, não tem saída para ele está enrolado, ele está acabado, ele está destruído. Não há mais jeito. Assim o ímpio olha, mas não é assim que o crente olha. Porque o crente está olhando para aquele que tudo é possível. E nisto, com esta fé, então a gente descansa, a gente tranquiliza e a gente segue adiante. Porque o que o diabo procura fazer, querer fazer, é te agitar. É que você entre em um clima de medo, de receio, de dúvida. Para que ele possa cumprir as suas más intenções. Mas você tem que ir para o lado de Deus e descansar em Deus e permanecer no teu lugar. Agora, quando as circunstâncias, elas nos sobrevêm, as dificuldades, os problemas, olha, nós não devemos culpar a Deus, entende? Por causa destas más circunstâncias. Não. Por mais que elas sejam contrárias, o que nós devemos fazer, sabe o quê? É buscar a Deus, a chegar mais a Deus, e deixar com que estas péssimas circunstâncias simplesmente nos coloque mais aos pés de Deus. Porque é ali, e não em um outro lugar, é onde a gente vai conseguir confiança, saber que tudo vai bem, tudo vai terminar bem. Davi, ele sabia que tudo ia terminar bem a favor dele. Não importava qual seria o problema, o tamanho do problema lá fora. E nós, às vezes, somos tentados a pensar que Deus está contra nós, que Deus está contra você. Deus está contra nós. Irmãos, por favor. A Bíblia diz, se Deus é por nós, como que alguém que é por nós pode estar contra nós? Não há como. Deus não tem essa personalidade. Então não passa nada mais do que agitação na sua mente. Você está sendo pressionada pelas dificuldades a pensar que Deus está contra. Pelo contrário, Deus está ao nosso favor. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele prometeu isto. Sim, ele nos prometeu isto. Por isso é que nós devemos chegar a Deus e clamar ao Senhor. E como disse Davi, e ele ouviu-me desde o seu santo monte. Não é certo? Agora, para que servem as lutas? Para que servem as dificuldades? Elas não vêm, irmãos. A mesmo que pareça que vem para destruir-nos. Mas Deus conosco, Ele usa tudo isto, permite tudo isto, é para nos disciplinar, para nos fortalecer o nosso caráter, para nos dar experiência. Por isso, Paulo diz que nós nos alegramos até mesmo nas aflições, porque estas produzem paciência, a paciência, temperança, a temperança, esperança. Quer dizer, são oportunidades para a gente amadurecer,
crescer. Então não abra sua boca e não comece a lamentar e berrar, desculpa a expressão, e achar que o mundo está acabando. Não seja tão dodói assim. Não seja um bebê, um infantil. Já é tempo de agir com mais maturidade, com mais equilíbrio. Porque Deus, Ele prometeu, e a nossa confiança está na promessa dEle. Ele é o nosso Salvador. Ele é o nosso defensor. Ele é o nosso protetor. Ele é o nosso escudo. Esta é a fé que Davi tinha em seu Deus. Esta foi a fé que Abraão teve. Apesar da sua situação velha e impossibilitado com a sua esposa de gerar um filho, mas ele nunca enfraqueceu. Esta foi a fé que palpitou no coração dos apóstolos de Paulo e de todos os que serviram a Deus. E esta é a mesma fé que devemos ter. Olhar para Deus como nosso Salvador. O Senhor é a minha salvação. O Senhor é o meu recurso. Aleluias por isso. Então, veja, irmãos, que eu lembro do pastor Alcino, ele dizia o seguinte: não mostre os teus problemas para Deus. Mostre Deus para os teus problemas. Ele sempre tinha essa frase. Quer dizer, mostre Deus para os teus problemas. Maior é o que está comigo do que o que está ali no mundo. Você quer encontrar tranquilidade? A tranquilidade está nessa confiança que te leva a descansar em Deus, que Ele é capaz. Mesmo que, como disse Davi, que eu esteja rodeado por 10.000 inimigos, mas eu deito e durmo e logo pego no sono. Quer dizer, estou tranquilo. Eu sei que a despeito de tudo, o resultado será positivo para o meu lado. Se há uma coisa que Deus não conhece, é aquela palavra, derrota. Não, não, não. Então, irmãos, procura estar tranquilo, porque a fé nos leva à tranquilidade. Entende? Não olhe para o tamanho do teu Golias. Não olhe para o tamanho do teu Golias. Olhe para o tamanho de Deus e diga: eu venho contra ti, você vem a mim com espada e escudo. Eu venho contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. E você tem este Golias. Eu tenho esse Golias. É o homem de fora. Mas nós temos este pequeno Davi, o tipo do Espírito Santo dentro de nós. E pela graça de Deus alcançaremos uma retumbante vitória. Como que Davi venceu a Golias? Com uma funda e uma pedra. E aquele homem todo vestido de couraça, mas ali estava a testa limpa, né? E o Espírito dirigiu, Deus dirigiu a pedra bem no lugar mortal. Não é nós, é Deus que faz a obra. Vamos fazer o que nos toca, vamos pegar a pedra, vamos pôr na funda, vamos avançar contra, agora o resultado compete a Deus. Eu não tenho muita confiança em quem tem medo.
Um homem medroso é um homem perigoso, porque ele pode se voltar contra você pensando que é o inimigo que está perto dele. É preciso ter confiança na sua chamada, na sua salvação, no seu Deus, ter confiança na Bíblia. É preciso disto, irmãos. Isto tem que descer e arraigar no teu coração. Você sabe que durante uma crise, quantos que já perderam o sono, vem a insônia durante a crise? E é difícil, as horas nunca passam, né? Mas Davi, ele clamou a Deus, como ele diz, e Deus o ouviu. E ele dormia tranquilo. Quem sabe alguém dizia, mas como este homem consegue estar tranquilo, consegue dormir? Como que este homem parece tão seguro? Olha aí ao redor. Inimigos por todos os montes ao redor, por todos os lados, não há nenhuma brecha. O ímpio olha dessa maneira. Mas você é crente. Você não deve olhar como ímpio. Você tem que olhar como crente. Tudo eu posso naquele que me fortalece. O Senhor é a minha salvação. E você faça o trabalho de um salvo. Ande como salvo. Fale como salvo. Viva como salvo. E deixa a batalha. Quando Israel foi ensinado que quando eles chegassem diante da batalha dos seus inimigos, o sacerdote viria diante do povo e diria, ó Israel, hoje vós achegaste aos vossos inimigos, e não temas, se eles são em maiores números, se eles têm cavalos e carros de guerra, é um exército profissional, vocês não temam. Porque essa peleja não é vossa, ela pertence a Deus. E quando se enfrentava com os adversários, cada israelita sabia que ele não era nada mais, nada menos do que um instrumento de Deus. Davi mesmo chegou a dizer, o Senhor me adestra, creio que essa é a palavra, para a batalha. Com o meu Deus dobrei um arco de bronze, com o meu Deus saltei uma muralha. Não é você que vai dobrar, não é a arma do inimigo, não é você que vai saltar, fazer por conta própria, é Deus. Quando Gideão, o juiz, tocou a buzina, convocar Israel para se livrar dos midianitas, seus inimigos. Vamos dizer que ali estavam os midianitas, diz a Bíblia que era como gafanhotos, era uma praga, era milhares e milhares, quem sabe mais de 300 mil, e eles vinham roubando e trazendo seus animais e comendo tudo que havia em Israel, e o país empobreceu tanto. Deus chegou para Gideão e disse, homem valoroso, mas ele estava malhando trigo para salvar dos midianitas. Plantou mais cedo, colheu mais cedo, ele tinha que ir. Homem valoroso, o Senhor é contigo. Se o Senhor é contigo, se o Senhor é conosco, por que está acontecendo isto? Deus lhe disse, vá nesta tua força. E orientou ele.
E no final das contas, ele chamou Israel para a peleja. 32 mil israelitas veio. Olha a quantia do inimigo, 10 para 1, vamos dizer, para um israelita. Deus olhou e disse, Gideão, é muita gente. É muita gente aí que você tem. Ele podia dizer, mas senhor, eu tenho, aqui é pouca gente, olha que o inimigo é 10 por cada um de nós. E Deus disse, olha, é muito que vocês têm. Mande aquele que está meio comprometido demais, casou e não desfrutou da sua lua de mel completamente, tem que cuidar da sua... Manda que os covardes, os comprometidos voltem. Seria uma afronta dizer, os covardes voltam, porque homens vieram para a guerra. Mas, vamos dizer, a minha vaca vai dar leite, a mulher não sabe cuidar, e eu tenho que voltar, tem os boi, tem isso, tem meus negócios. Voltou 22 mil, só ficou 10. Acho que Gideão pensou agora que somos mesmo poucos. Sabe o que Deus falou? São muitos ainda. São muitos. Quando a peleja vem, Deus toma a tua peleja para ele. Irmãos, com um somos muitos. Não são nada. Põe esse povo numa marcha. Vamos até tal rio. Aquele que beber água, chegar ali, chupar água como boi. Não, não. Mostra que não tem vigilância, não está acordado para ver o inimigo. Mas aquele que puxa água como o cão puxa com a língua, você separa. E Deus ainda disse, vocês são muitos, quando era 10 mil. Para que ninguém diga, com meu braço eu me salvei. Deus, Ele quer ter a glória, a honra das nossas vitórias. Por isso você não tem que olhar como o ímpio olha. Ah, eu tenho condição, eu tenho possibilidade, eu tenho um grande exército, eu tenho minhas habilidades, meus recursos. Não. O ímpio olha desta maneira, mas o crente, ele olha para a salvação. Deus é a minha salvação. Deus é a minha salvação. Então, amados, quando a gente tem a certeza de uma oração respondida, quando você chega a Deus na hora da crise, e você sabe que Deus é que vai batalhar a sua batalha, aí sim, você pega e deita tranquilo, dorme tranquilo, vive tranquilo, entende? Por quê? Você sabe que Deus está no controle. No controle. E há circunstâncias que nós não temos como mudar. Não há como mudar. E eu diria, não busque jeitinho para mudar. Jeitinhos pessoais, jeitinhos naturais, jeitinhos que vai te amarrar, te comprometer lá na frente. Então você tem que confiar em Deus. Você tem que ter fé, paciência e confiar em Deus. E ser persistente. Vê que Ele pode. Deus pode. Então você derrama o seu coração diante de Deus. Entende? E agradeça a Ele por Ele estar no controle das coisas. Jesus olhou para os seus poucos discípulos e disse, não temais, ó pequeno rebanho. O Pai agradou dar-lhes o reino. Quem era aquele grupinho? Pescadores, homens semi-analfabetos, analfabetos, homens poços.
intelectuais, recursos naturais, homens que não tinham expressão, vamos dizer, no país, não tinha expressão política, não tinha expressão religiosa, eram homens simples. Mas veja, o que é que os céus escolhem? Para que Deus tivesse a glória. Olha bem, o próprio Senhor Jesus, com continuação do seu trabalho, ide por todas as nações, faça isto, aquilo. Agora, quem eram aqueles homens, o Pedro, o velho Pedro barbudo, entende, o garotão João, para enfrentar o mundo religioso, os sacerdotes de uma nação que vivia uma religião tradicionalista, uma religião secular de muitos séculos, eles poderiam olhar e dizer, nós não temos capacidade. Mas é Deus quem dá capacidade. Quando você consegue ver isto, descansar nisto, Deus entra em ação. Mas enquanto você vê que você tem recursos, tem meios, ora, quer dizer, Deus ainda não é a primeira opção. Por isso que muitas vezes é até bom quando o médico olha e diz assim, ó, teu assunto, você não vai longe. Vou te dar 15 dias, 3 meses, tudo cai. E aí você se agarra. Aí é que você mostra a tua cor. Uma vez o irmão chegou a um médico ali em Xaxim. Qual o nome daquele nosso velhinho? Bertiata, né? E ele tinha umas feridas, era isso, né? Um câncer, sei lá, era feia. O médico olhou para ele e disse, olha, não tem jeito, não tem jeito. Teu caso é passado. Falou que nada, eu vou orar ao meu Deus e você vai ver que ele vai me curar. E ele voltava ali no médico, e cada vez que voltava, aquela ferida estava menor, até que sarou completamente aquelas coisas. Foi embora o câncer. O médico simplesmente o respeitava. Ele podia chegar ali para falar com o médico, por mais pessoas que tivesse, o médico, vem cá, saía e mandava para conversar com ele. O senhor ora por mim? Ele disse, eu oro. Então ajoelha aqui que eu já oro. Então, irmãos, depende para quem você olha. Eu penso que às vezes nós olhamos muito para o homem. Para homens, olhamos muito para a nossa sabedoria, a nossa esperteza, as nossas habilidades naturais. Lembre-se disto. Eu creio que Deus permitirá com que um dia todas essas penas próprias caiam, para que você possa depender 100% dele. Aí você saberá que Deus é Deus. Que Deus é Deus. Devemos confiar que a salvação, ela vem de Deus. Ela não vem de mim, não sou eu mesmo que me salvo, não sou eu mesmo que faço meus caminhos. Ela vem de Deus. O que importa é ter esta graça de Deus para poder caminhar corretamente diante dele. Então veja, quando você tem esta fé, você vê a Deus como a única fonte,
de salvação, irmãos, os demais questionamentos termina, cessa. Sim, tudo isso termina. Mesmo você olhando o sucesso dos ímpios, mas isso não te assusta. Isso não te leva a questionar a Deus, porque você sabe que tudo terminará possível. Deus, Ele nos ajudará. Por isso eu posso dizer a vocês, não há o que temer, igreja. Por mais que o pecado aumente, por mais que o inimigo ruja alto, por mais que se levante os sistemas religiosos, a imagem da besta, por mais que se revolte o mundo contra o povo de Deus, por mais pequeno que somos, mas não há o que temer, porque somos grandes, estamos com Deus, e como eu disse, o Deus é muito. Quando a gente olha para o futuro, e você só olha para certas coisas, só vê nuvens negras, problemas, crises, dificuldades, mais isso, mais aquilo. Davi disse, fui moço e agora sou velho. Nunca vi o justo mendigar o pão, nem a sua descendência desamparada. Nunca vi o justo mendigar o pão, nem a sua descendência desamparada. O socorro de Deus virá de algum jeito, de algum lado virá. Então, queridos, não há o que temer, igreja. Nós não sabemos o amanhã, o que haverá no amanhã. Isso não é importante. O importante é saber quem tem o amanhã na sua mão. E quem tem o nosso amanhã na sua mão é Deus. Isto é o que é importante. Ele está no controle. Eu não sei o que há pela frente, nem você. Você não sabe como você vai terminar a sua vida aqui. Se é numa cadeira de rodas, se é usando fraldão ou sei lá o quê, nós não sabemos de nada. Mas uma coisa é, Ele prometeu estar conosco até o fim. Ele é o nosso Salvador, Ele nos dará graça, Ele nos dará vitórias, Ele nos dará condições para suportar, para passar, para sermos mais do que vencedores. Então não há o que temer. Não há o que temer. Não tem mais, ó pequeno rebanho. Se uma hora Deus me chamar, Deus terá quem vai vos cuidar. Sim, Deus tem quem vos cuida. Não há o que temer. Quando um exército, quando um povo enche de medo, ele explode, sai para tudo que é lado. Mas se ele permanece junto, e é o que a igreja sempre deve fazer, vamos agir sempre como uma família, unidos. Sempre unidos. E acima de tudo, unidos com Deus. Eu tenho medo da tribulação, eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo, ou isso, aquilo. Irmãos, deixa o diabo rugir. É como diz o irmão Branham, o diabo quando ele está em vantagem, ele pensa que está em vantagem, ele fala grosso. Eu queria ver Golias ali, como ele falava grosso, né? Israel se colocava para peleja, dali um pouco vinha aquele brutamonte lá de quase 4 metros de altura, 3 e tanto, né? Dá-me um homem! Ora, meu amigo, se você é tão grande, por que pedir só um homem? Por que não pede meia dúzia já?
Dá-me um homem, dá-me um homem, eu desafio Israel. O diabo, ele é um fanfarrão, ele faz a mesma coisa. Mas a hora que Golias, ele saiu na hora errada. Entende? Foi bater garganta numa hora errada quando Davi, o garotinho ali, entende? O rapazinho, quem sabe, 17, 18 anos, estava por ali. E Davi olhou para aquele homem e disse: vocês me dizem que é o exército de Deus e com medo daquele incircunciso, permitindo ele blasfemar de Deus, zombar de vocês? Não me diga que você é crente. Eu vou lá, ninguém vai, então eu vou. Como que você vai lutar? Irmãos, Davi disse: olha, meu filho, aliás, Esaú, né? Olha, meu filho, ele é um homem velho de guerra, e além disso, olha, ele tem um outro para ajudar ele lá, o escudeiro. Você é uma criança, nem barba tem. Olha, mas pelo menos vista a arma, né? A minha arma. Aquilo Davi se achou maniado, nem sabia como andar. Como ele ia se defender? Ele falou: não. Uma vez um urso veio pegar minhas ovelhas, a ovelha meu pai. E eu com esse bodoque aqui, matei o urso. Outro, o leão, achou que podia fazer melhor. Pegou a minha ovelha, eu fui atrás dele com a funda, né? E o matei. E o mesmo Deus que me deu o leão e me deu o urso, vai me dar aquele camarada. Davi, ele carregava testemunhos. E você tem que carregar os seus testemunhos. As pequenas vitórias, as pequenas vantagens que Deus está te exercitando, te dando. Entende? Isso são coisas maravilhosas. Porque quando chegar um desafio maior, você olha, Deus foi que fez aquilo por mim e Deus é o que fará agora. Não faça como Israel. Deus agiu contra os egípcios, mas agora nós estamos sozinhos. Não, eles teriam que ter mais fé se eles tivessem guardado, visto que aquelas obras foi Deus fazendo por eles. Então você saia com a tua fé, os teus testemunhos. À medida que Deus vai te dando, você vai guardando em teu coração, como Maria guardava no seu coração, para ela enfrentar as horas negras. Mas, irmãos, nós devemos estar tranquilos e devemos ver as coisas diferentes da maneira que o ímpio vê. Se você começar a olhar a maneira que o ímpio vê as coisas e age, daqui um pouco você perde a sua fé. Porque eles pecam e vão melhorando na vida material e tudo. E você vai dizer igual a Asaf: em vão eu tenho servido, né? Não, não é desta maneira. Nós não medimos dessa maneira. Nós devemos medir as coisas da maneira como Deus faz, como Deus opera. Amém? Fiquemos de pé. Queridíssimo Pai, amado Deus, simplesmente eu rogo, Senhor, que o Senhor ajude cada um a ver isto, pelo seu próprio bem, e descansar em Ti, confiar em Ti, e não dar espaço para dúvidas, para conjecturas, para murmurações, para
para questionamentos, mas que possamos confiar inteiramente em Ti. E sabemos, Senhor, que contigo somos mais do que vencedores. E eu recordo que às vezes nós temos algo que parece que fomos derrotados, mas com o tempo entendemos que aquilo foi o que nos trouxe a maiores vitórias nas batalhas futuras. Então, como disse o grande apóstolo São Paulo, que tudo contribui para o bem dos que amam a Deus. Senhor, nos dê a cada um essa fé simples, essa fé de uma criança, essa fé pura, que olha para Ti como Salvador. Nós não descansamos, Pai, no que diz uma religião, no que diz um sistema humano. Nós não descansamos em nossas próprias obras ou justiças, porque não temos nada, mas nós descansamos na obra consumada por nós ali no Calvário. E tomamos a justiça, vestimos da justiça do justo e chegamos diante de Ti, sabendo que somos filhos amados, somos valorizados, Senhor, por Ti. Que o Senhor infunda coragem, determinação, esta fé pela qual Teu profeta tanto pregou e batalhou, porque é por ela, Senhor, é que podemos vencer, alcançar as maiores alturas. Conceda, Senhor, aos Teus filhos, a Tuas filhas, que ninguém confie em si mesmo. Sim, mas que confie no Senhor. Davi confiava só em Ti. Ele não confiava no seu grande exército, nas suas habilidades guerreiras. Não, ele olhava sempre para Ti. Porque o Senhor dá vitória para o pequeno e o forte e poderoso é derrotado. A vitória vem do Senhor. Por isso olhamos para Ti, ajuda-nos, Pai. Ajuda nossa gente, Senhor. Talvez esteja falando nesse momento pessoas que precisavam ouvir isto. Que possa sair daqui tranquilo, tranquila, confiado. Como Ana levantou da sua oração, descansada, sabendo que Deus lhe ouviu e Deus respondeu a ela, lhe dando um filho, um grande profeta, Samuel. Deus, venha tranquilizar os corações, venha apaziguar os espíritos, venha dizer, sussurrar no coração da Tua igreja: não temais, eu sou teu grande escudo. Não temas, Abraão, eu sou teu grandíssimo galardão. Não temas, minha filha, não temas, meu filho. Eu te sustento com a destra. Não há o porquê temer. E assim, Pai, nós vamos seguir caminhando, Pai, confiado na Tua salvação, na Tua capacidade, e que o Senhor nos cubra completamente com a Tua graça e nos leve até o objetivo, o alvo, que é Jesus Cristo. Amém. Abençoa-nos. Amém. Alguém deseja receber a oração? Feche os olhos só mais um instante.
Se você está doente, ou você quer representar alguma pessoa, amiga, conhecida, se você tem problemas, e esses problemas estão te jogando em um poço, acabando contigo, eu convido você a lançar isso aos pés de Deus. Lance sobre Ele toda a sua preocupação. Eu convido você a confiar. Eu convido você a usar as armas de Deus. Achegue-se a Deus. Os problemas não devem nos afastar de Deus, pelo contrário, nos empurrar mais aos pés dele. Você tem um pedido a fazer? Problema em casa? Seja o que for, contigo mesmo, levante a sua mão. E aqui temos um pedido por Valmor Winger. Senhor, em uma mão eu tenho esse pedido aqui, pelo Senhor Valmor, e a igreja, Senhor, tem suas mãos estendidas, e eu também estendo a outra mão, Senhor, porque precisamos de Ti, Senhor. Eu peço que o Senhor venha e dê coragem ao Teu povo, infunda neles o ânimo, conceda a vitória, Senhor, lhes dê a maneira certa, a estratégia certa para vencer esta guerra, esta batalha. Ajude esta mãe, este pai, esta esposa, este esposo, esta igreja, Senhor, e que possamos, ó Pai, sempre procurar a tranquilidade em Ti, o descanso em Ti, porque o Senhor é o nosso Salvador, é o nosso protetor, é o nosso socorro, o nosso guardador. Conceda, Senhor, que cada um nesse momento necessita. Como pastor deles, eu oro a favor do meu povo. Conceda o que realmente necessitam para que vivam uma vida mais agradável a Ti. Eu não creio que o Senhor se agrada de ver alguém agitado, preocupado, morrendo de preocupações. Não, Pai. O Senhor quer ver Teus filhos tranquilos, brincando, felizes e confiados, sabendo que o Papai Águia lá de cima está olhando e está cuidando. Guarda-o, Senhor, em nome de Jesus. Tome a ansiedade da minha irmã, do meu irmão, suas preocupações, suas dores. Tome, Senhor, em Tuas mãos, e que o Senhor possa dizer no coração de cada um deles: não temas, eu sou teu Deus. Não temas. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.